Stephanie. Biazinha, tá aí? Oi, Sônia, tô aqui. Oi, querida. Desculpa aí, esse computador ele tá pifando, aí às vezes ele cai no meio da aula que eu tô assistindo, tá complicado. O importante é sair a aula, né? É. Eu acho que já passou, né, até do horário, senão a lição é grande e não vai dar tempo. Já 8h13. Vamos, então, elevando os nossos pensamentos até Deus, acalmando nossos corações por um instante, agradecendo pelo dia de hoje, agradecendo por poder estarmos juntos e pedindo que o plano maior nos oriente nas lições da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. A terceira aula é a 13ª aula. Nós vamos falar sobre lei de justiça, amor e caridade. Justiça e direito natural, direito da propriedade, roubo. Justiça e direito natural. Justiça é a virtude moral pela qual se atribui a cada indivíduo o que lhe é de direito. É um sentimento natural, inerente ao ser humano, e não resultado de ideias adquiridas, pois consiste no respeito ao direito de cada um. O sentimento de justiça está de tal modo patente na natureza que o próprio homem se revolta à simples ideia de uma injustiça. O progresso moral desenvolve esse sentimento, que é o mesmo para todos. O que varia é a sua expressão, em função do grau evolutivo dos espíritos. É assim que o que para uns é justo, para outros não é. Isto explica o fato de muitas criaturas interpretarem justiças de modos diferentes. O critério da justiça está, portanto, diretamente ligado à evolução moral do espírito. Por isso que se vê em criaturas simples e, às vezes, até primitivas, mas com elevadas noções de justiça, mais exata do que a do homem de muito saber. Estes, em numerosas oportunidades, deixam-se levar pela cobiça, pelo poder e pela vaidade, desvirtuando, assim, o conceito natural de justiça ao aplicá-la segundo seus próprios interesses. A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Esses direitos são determinados por duas leis, a lei natural e a lei humana. A primeira, que é a lei natural, é eterna, imutável, e sua origem identifica-se com a própria natureza de Deus, sendo sempre a mesma para todos. Deus não fez uns de limo mais puro que outros, então todos são iguais perante ele. Esses direitos são eternos. Os estabelecidos pelos homens perecem com as instituições. A segunda, compreendendo um conjunto de leis ou normas que regem as relações entre os homens, é feita de acordo com o interesse dos seus costumes, seu caráter, estabelecendo regras que podem variar com o progresso moral e intelectual. O direito dos homens, portanto, nem sempre corresponde à verdadeira justiça. Ele só regula algumas relações sociais, porque há uma infinidade de atos que dizem respeito tão somente à consciência de cada um. Pelo fato da justiça consistir no respeito aos direitos de cada um, se o homem não souber onde termina o seu direito e começa o do outro, deve basear-se no ensinamento de Jesus. Querei para os outros o que quereis para vós mesmos. Da necessidade que o homem tem de viver em sociedade, decorrem para eles obrigações especiais, sendo a primeira a de respeitar os direitos de seus semelhantes. Aquele que se empenha em respeitar esse direito será sempre considerado como um homem justo. Portanto, a característica de todo aquele que procura viver sobre a égide da lei de justiça, amor e caridade, em toda a sua essência, é a do homem verdadeiramente bom e justo, porque estaria seguindo o exemplo de Jesus ao praticar o amor ao próximo e caridade, virtudes sem as quais não se estabelece a verdadeira justiça. Então, nós temos que ser justos, né? Sempre.
temos que ser amorosos e temos que ser caridosos. Essas três coisas, justiça, amor e caridade, precisam sempre caminhar juntas, né? Porque se a gente tiver justiça sem amor, seria meio que como uma vingança, né? A justiça sem amor. Porque as pessoas que erram são as que mais precisam de amor, né? Se você for julgar as pessoas que a gente fala que é muito errada, essas são as que mais precisam de amor. Então, se a gente fosse fazer uma justiça aí sem amor, a gente estaria tendo um tipo de vingança, né? Bem feito para ele que aconteceu isso, bem feito que aconteceu aquilo, porque ele é mau ou porque ele fez determinada coisa. Então, eu acho que uma justiça sem amor não seria o ideal para a gente, né? Por isso temos que caminhar junto. Ao mesmo tempo que o amor sem justiça seria um favoritismo, né? Você tem amor, mas você não faz justiça. Então, você está favorecendo a coisa errada que a pessoa está fazendo. Eu acho que é por aí. E há muitos anos que se fala a gente acha isso tudo uma injustiça, mas na época que eles estavam vivendo, os donos dos escravos achavam que era justo, né? Daquele jeito. Os direitos das mulheres, agora nós temos esses direitos de falar, de emitir a nossa opinião, de votar. Não, era assim, e todo mundo achava que era certo, que era justo. Então, temos que ter aí o progresso, né? Na lei de justiça também. Vamos falar de direito de propriedade, o roubo. O primeiro de todos os direitos naturais do homem é o de viver, pois a vida é necessária para o aperfeiçoamento dos seres. É por isso que ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante ou fazer qualquer coisa que possa comprometer a existência corpórea dele. Deste direito inalienável decorre o direito à propriedade, porque este é fruto que nasce de um outro direito tão sagrado quanto o de viver ou de trabalhar. Todos os bens que o homem ajunta através do trabalho honesto, sem ter causado prejuízo moral ou material a outros, constitui-se em propriedade legítima que ele tem o direito de defender e que lhe permitirá o devido repouso quando não possa mais trabalhar. Portanto, o direito de possuir constitui-se também como de ordem natural. Importa, no entanto, que seja exercido com prudência e equilíbrio. Aqueles que se mostram insaciáveis na aquisição de bens, acumulando-os sem utilidade para si, nem para ninguém, apenas para satisfazer o desejo de posse, tornam-se escravos da ganância e do orgulho, mas todo aquele que ajunta pelo seu trabalho, com a intenção de auxiliar o seu semelhante, pratica a lei de amor e caridade, e seu trabalho é abençoado por Deus. Para o homem, existe o conceito de legalidade de aquisição, conforme definem as leis humanas. Mas o homem de bem deve saber que nem tudo que é legitimamente adquirido ou consagrado pela legislação humana está conforme a justiça divina. Assim, o que num século parece ser justo em relação ao direito de propriedade, poderá ser catalogado como bárbaro e injusto no século seguinte. Foi o exemplo que eu dei aí, né, da escravidão, né? Naquela época era tido como justíssimo. Hoje em dia é uma barbaridade. O direito da mulher é a mesma coisa. Então, as leis dos homens mudam, a de Deus não. A justiça de Deus, ela é eterna. Então, se alguém fizesse mal para um escravo, ele estaria cometendo um pecado, sim, perante Deus. Eles podiam nem ter conhecimento disso, mas eles estavam. Então, aí está a justiça, né? Vamos falar de caridade e amor ao próximo. Amor maternal e filial. Caridade e amor ao próximo. O verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como ensinou Jesus, traduz-se na benevolência para com todos, na indulgência para com as imperfeições alheias e no perdão das ofensas recebidas. Tem-se, então, que a caridade é a expressão maior do amor pelo semelhante.
O amor e a caridade tornam-se uma extensão da lei de justiça, pois esse amor ao próximo significa fazer-lhe todo o bem que cada um gostaria que fosse feito. Nenhuma criatura pode exigir do seu semelhante que seja tolerante, indulgente e bondoso se ele mesmo não proceder da mesma forma para com os outros. Para acentuar ainda mais a necessidade deste amor, Jesus ainda disse: amai-vos uns aos outros como eu os amei. Eu os amei. Esse preceito manifesta-se tanto na prática da caridade material quanto na caridade moral. Muito embora o dever de todos seja o exercício constante de ambas. A caridade moral é mais difícil e, portanto, mais meritória que a caridade simplesmente material, porque exige de quem a pratica o verdadeiro sentimento de fraternidade, espírito de renúncia e tolerância, princípios contrários ao egoísmo e ao orgulho. Deste modo, a caridade não se limita apenas aos aspectos materiais, mas abrange, em sua essência, a vida de relação em todos os pormenores de uma estrutura social, fundamentando-se a partir de algumas atitudes. Indulgência, benevolência e perdão. A indulgência, que é a tolerância, a compreensão para todos os defeitos do próximo, sem humilhar ou constranger também aquele que está em posição inferior, pois qualquer que seja o nosso grau de evolução, estamos sempre colocados entre um superior que nos guia e nos aperfeiçoa e um inferior, perante o qual temos deveres a cumprir. Não cabe a ninguém atirar a primeira pedra, pois todos são devedores, todos têm defeitos a corrigir, tentações a vencer e hábitos a modificar. Então, a benevolência. A benevolência é a boa vontade em ajudar desinteressadamente os que precisam de ajuda com verdadeiro afeto e respeito pelos seus problemas. É saber falar e ouvir, dando ânimo àqueles que desfalecem e ressaltando suas qualidades, ao invés de apontar seus erros. E o perdão, que no mais amplo sentido de esquecimento da falta recebida, perdoar cada ofensa quantas vezes se fizer necessário. Perdoar significa não somente esquecer o mal recebido, mas também não desejar nenhum mal a quem o pratica, inclusive aos inimigos, dos quais não se deve guardar rancor ou desejo de vingança, mas procurar ajudar para que possam reparar os erros cometidos. As palavras de Jesus, amai os vossos inimigos, induzem a uma reflexão, sendo o amor pelos inimigos contrário à própria natureza da condição humana, ainda pouco desenvolvida moralmente, e evidentemente que não se trata de o mesmo amor que se tem pelos entes queridos. Amar os inimigos, da maneira como ensinou Jesus, é perdoar-lhes, é pagar-lhes o mal com o bem. Esta é a verdadeira caridade que caracteriza o homem de bem. O homem reduzido a pedir esmolas se degrada moral e fisicamente, se embrutece. Mas toda a sociedade que estabelece suas leis sociais, tendo como referência a lei de justiça, amor e caridade, saberá, por certo, prover as necessidades dos mais fracos, sem que esses se sintam humilhados pela sua inferioridade. A esmola em si não é um ato passível de reprovação, mas sim o modo como ela é praticada. Se o socorro prestado o for por mera ostentação de grandeza perante a sociedade, não haverá mérito algum, pois Jesus recomendou que a sua mão esquerda ignore o que faz a sua mão direita. Por estas palavras, ele ensinou a não macular o ato de caridade com o orgulho e a vaidade. Portanto, a caridade, tal qual ensinou Jesus, consiste em amar uns aos outros. Eis toda a lei, divina lei, pela qual Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. O amor é, assim, a essência divina que habita em todas as criaturas, do átomo ao arcanjo. Essência esta que em todos quer revelar-se na unidade de sua natureza. Então, nós vemos aqui que a benevolência precisa ser para todos. A indulgência é ter
ter benevolência para com a imperfeição dos outros. E, principalmente, nós temos que ter o perdão das ofensas. Aprendemos também nesse parágrafo que a caridade não é só esmola, né? E a caridade que é só esmola é fácil, porque é fácil você pegar um dinheiro e dar para alguém. O difícil é você ter a caridade moral, de entender que o outro está fazendo algo de errado e mesmo assim você compreender, e mesmo assim você ver as coisas de bom que aquela pessoa tem. Olha, a pessoa está fazendo isto, mas, gente, naquela outra coisa ela é tão boa. E, às vezes, a gente tem amizade com uma pessoa por muito tempo. Aquela pessoa sempre fez o bem para a gente sempre se deu bem. Às vezes, por uma palavra mal colocada, ou aquela pessoa não está num bom dia, não sei, algo que acontece, toda aquela amizade de 20 anos, toda aquela coisa que a pessoa fez de bom para você, cai tudo por terra, por uma palavra, por um ato. Aí está a verdadeira caridade, a caridade moral. É perdoar, é entender, é ver no outro o que o outro tem de bom. Nós não somos todos perfeitos, como não somos todos imperfeitos. Sempre nós temos alguma coisa de bom e alguma coisa de não tão bom. Então, todos somos assim. E os nossos defeitos e as nossas qualidades não são iguais. E é aí que nós temos que exercer a caridade moral. Claro que a caridade que nem agora na época que nós estamos passando, de dar um alimento, de dar uma roupa, de atender aquele que necessita, é muito importante. Porém, a moral também. Amor maternal e filial. O lar é a morada material temporária, onde muitos espíritos antagônicos reencarnam amparados pela tutela do amor maternal. Sentimento instintivo comum tanto para os homens como para os animais, embora nestes tal amor seja limitado às necessidades de sobrevivência de cada espécie. Essa limitação explica o fato do amor maternal entre os animais se extinguir tão logo os filhotes se desprendam da mãe. No homem, contudo, este amor persiste por toda a vida e comporta um devotamento e uma abnegação que se constitui virtudes. Muito embora o amor maternal seja um sentimento inerente à lei natural, existem mães que repelem seus filhos, já a partir do nascimento. Nesses casos, trata-se de circunstâncias especiais que dizem respeito tão somente à lei de causa e efeito. Às vezes, trata-se de uma provação escolhida pelo espírito reencarnante, ou então é uma expiação se aconteceu de em vidas passadas ele ter sido um mau pai ou mãe. Em todos os casos, a mãe que rejeita o filho desde a tenridade é porque seu espírito é inferior a tal ponto de criar obstáculos para o filho, concorrendo para seu fracasso na prova por ele escolhida. Aos pais cabe, portanto, o dever de fazer todos os esforços no sentido de conduzir os filhos ao bem, independentemente dos desgostos que eles lhe causem, pois muitas vezes apenas refletem o resultado de maus hábitos que os próprios pais deixaram que os filhos adquirissem. Aos filhos cabe o dever de honrar seus pais, e nesta convivência fraterna, tanto o amor maternal quanto filial serão decorrências natural da lei de justiça, amor e caridade. Então, aqui nós vemos o amor maternal, que ninguém discute o amor maternal, né? E fala até, na comparação, que até os animais, entre os animais existe o amor maternal. Porém, o deles é um amor mais instintivo, porque quando eles começam a andar, comer e fazer tudo sozinho, aprender a caçar, enfim, a mãe deixa com que eles sigam. É o que toda mãe deveria fazer, né? Mas que a gente não consegue. A gente continua, né? Cuidando, se preocupando com os filhos, já com as vidas feitas. Mas é um amor muito grande. Então, o amor maternal é indiscutível, né? Não desprezando o amor dos pais. Mas amor de mãe é amor de mãe, né? E mais fala que existem exceções, né?
Tem alguém que rejeita o filho, mas são só nessas 2 exceções que vocês viram aí, né? Somente por expiação mesmo, tá? Por uma aprovação. Necessidade da caridade, segundo o apóstolo Paulo. Stephanie, você está aí? Eu queria saber quanto tempo a gente tem para poder ler essa parte. Eu acho que ela não está. Bom, ainda que eu falasse todas as línguas dos homens, e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, seria como um metal que soa como um sino que tine. Indubitavelmente, não existe melhor definição de caridade do que essa de Paulo de Tarso, transmitiu aos Coríntios em sua epístola. Tem até uma música, né? Todo mundo conhece. Nela, o apóstolo situa a prática da caridade acima de qualquer outra virtude, mesmo acima da fé e da esperança, corroborando com a assertiva de Jesus: a cada um será dado segundo as suas obras. Ninguém melhor do que ele soube compreender e ensinar o que é caridade, ao sublimar suas próprias emoções na comunhão legítima com os ensinamentos de Jesus. É assim que, mesmo que falasse todas as línguas dos homens e dos anjos, mesmo que tivesse o dom da profecia, que desse todos os seus bens aos pobres e entregasse seu corpo ao sacrifício, mas não tivesse caridade, não tivesse disposição da alma, de nada adiantaria. Com essas palavras, Paulo de Tarso estava ensinando a todos que essa sublime disposição interior identifica-se com o mandamento de Jesus: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ser como metal que ressoa significa dizer que até mesmo aquele que endurece seu coração, deixando de fazer o bem, mesmo que tenha todo o saber e erudição, mesmo que saiba proferir belas palavras, tudo isso nada valeria sem a vivência dessas virtudes. A necessidade da caridade, segundo o apóstolo, é amar a todos simplesmente pelo desejo de amar. É suprir a carência afetiva inerente à própria condição humana. É o desejo sincero de fazer algo em benefício do bem comum. A lei de sociedade impulsiona o homem na sua vida de relação, ao desenvolver suas potencialidades, enquanto inteligência infinita, seu patrimônio intelectual e moral, se expande e se aprimora à medida que participa ativamente de uma vida familiar e social, pela necessidade inerente de auxílio mútuo, através da caridade, base angular de todo o relacionamento social. Deste modo, a caridade, segundo Paulo de Tarso, é a superação do egoísmo e do orgulho, justamente os maiores obstáculos ao progresso moral da humanidade. Pois é, através da prática da caridade que o homem deixa vir à tona a natureza íntima de seu ser, o amor extensível ao seu semelhante. Ao abordar esse tema, o apóstolo Paulo, refletindo certamente toda a inspiração advinda da espiritualidade, conduz os homens a uma reflexão para que não vissem nessa virtude apenas uma necessidade circunscrita a atos materiais. Ser caridoso é algo mais complexo do que sugere o simples comportamento em determinadas situações sociais, mas uma atitude evangélica, é uma predisposição ao amor perante a vida, perante Deus e perante si próprio. As palavras desse apóstolo são incisivas quando disse: a caridade é paciente, a caridade não é invejosa, não obra temerária nem precipitadamente, não se ensoberbece, não é ambiciosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Isso está no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 6. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nem melhor resume os deveres da criatura do que o lema: fora da caridade, não há salvação. Por abranger em seu conteúdo toda a essência dos mais puro cristianismo, por isso a bandeira da doutrina espírita é a caridade. E a sua inscrição, fora da caridade não é salvação, base fundamental para a evolução do espírito, porque sem ela o homem construiria sua casa sobre areia. É preciso, pois, desfraldar e agitar por todos os irmãos em Jesus esta bandeira de amor, porque ela reúne em si mesma todas as virtudes que caracterizam o homem de bem em comunhão total com Deus. Na máxima,
Fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos do homem sobre a terra e no céu. Sobre a terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. E no céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão a graça diante do Senhor. Então, essa parte aqui é muito importante, né? É muito... Oi? Stephanie, tá aí, não? Oi, Vó. A gente vai... Oi. Faltam quantos minutos, querida? Ainda não avisou, não. Pode ficar tranquila. Tá bom. Então, aqui quando ele fala, né? Mesmo que ele falasse a língua dos anjos, que ele tivesse... ele fosse super sábio, que ele fizesse 1000 coisas, se o homem não tiver a caridade, de nada vai adiantar. Porque não adianta nada ele ser inteligente, não adianta nada ele saber falar línguas, não adianta nada ele entender tudo da natureza. Mas se ele não for bom, se ele não tiver a caridade, não adianta, porque o bem é o bem em qualquer lugar. E a partir de que não é bem, é mal em qualquer circunstância. Então, nós temos que fazer sempre o bem. E o bem, fazer o bem, é fazer a caridade. Como foi explicado na outro item de caridade e amor, é uma reflexão assim que, puxa vida, não se tem nem o que falar mais. Porque, e fora da caridade, não há salvação. Como diz aqui bem no finalzinho, né? Se você estiver na terra, você vai precisar dela para você viver em paz, né? Você vai viver bem com você mesmo. E se você estiver no céu, aqueles que fizeram o bem, fizeram a caridade, tiveram a caridade para com o seu próximo, estarão bem lá também. Porque não tem como, é essa a mola propulsora. E tudo isso, com o que a gente faz? Com o amor. Porque o amor faz com que você mude tudo. Né? Quando você olha para uma pessoa e vê que, ao seu ver, são defeitos, se você tiver amor, você já não vê com os mesmos olhos. Você vê aquilo diferente. Então, é muito importante isso. E, principalmente, ao meu entender, a caridade moral é a mais difícil para a gente. Porque a caridade material é mais fácil, você faz campanha, você faz um monte de coisa, aí você vai conseguindo. Mas e a moral? A moral é a nossa briga conosco mesmo, né? Somos nós mesmos que temos que ver quanto nós estamos sendo caridosos, né? Estava vendo agora uma reportagem na televisão de uma coisa ruim. Então, eu já falei para o Leandro, tira daí que eu não quero nem ver. Por quê? Porque, sem querer, você faz o julgamento de tudo aquilo que está acontecendo. Só que você não sabe o que tem por trás de tudo aquilo. Como é que você pode julgar uma pessoa se você não viveu o que ela viveu? Como é que você pode julgar se você não sabe o que ela está passando? O que levou aquela pessoa a fazer tal coisa? Então, é o não julgar, é o olhar com caridade. Então, acho que a gente conseguiu passar toda essa... Agora temos 8 minutinhos, tá, vó? Mas então, Stephanie, para você ficar sossegada agora, pode passar já, a gente passa para a segunda e já volta para ler as perguntas do livro dos Espíritos. Não, mas não tem problema, eu tô aqui no carro, eu consigo. Então, eu vou finalizar esse e começar outro, tá bom? Isso, por favor. Então, gente, a gente volta na outra da Stephanie, tá bom? Obrigada. Uhum.